Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês um material diferenciado aqui, vou trazer a minha análise da fase de grupos da Libertadores 2025. O sorteio aconteceu ontem lá em Luque, no Paraguai, e a gente tem aqui os grupos da Libertadores de 2025 já definidos aí, inclusive com datas para estreias das equipes brasileiras aí, calendário já mais ou menos organizado aí para a gente saber quando que a gente começa a operar nessa competição e o que a gente deve levar em conta para tentar extrair valor aqui nos principais jogos da principal competição de futebol da América do Sul, beleza? Se você gosta desse conteúdo, já convido você a deixar aquele like, a se inscrever no canal se você não for inscrito e comenta aqui nos comentários o que você acha dessa competição aí, que para mim é uma das mais lucrativas aí que a gente trabalha na temporada regular de futebol aqui no futebol sul-americano. E nessa edição da Libertadores, inclusive, a gente tem algumas novidades, tá? A primeira delas, que a gente pode pontuar aqui, é que vai ser a Libertadores que mais vai pagar grana para o primeiro colocado, ou seja, o campeão dessa Libertadores vai receber aí 24 milhões de dólares da Conmebol, é o maior prêmio em dinheiro já pago por uma competição sul-americana. Esse valor ele é 1 milhão a mais do que o que foi pago para o Botafogo no ano passado, né, na conquista da Libertadores de 2024. Então, a cada ano a gente vê aí a Conmebol pagando prêmios maiores nas suas competições, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, que também teve um aumento aí na premiação para o primeiro colocado, né? A gente vai ter essa Libertadores aqui com uma premiação ainda mais alta. E tem outro detalhe interessante que é o seguinte: o campeão dessa edição da Libertadores garante vaga naquele Super Mundial de Clubes que a FIFA vai estar promovendo a partir desse ano de 2025 já. Então, para o próximo Mundial daqui a 4 anos, né, o campeão dessa edição da Libertadores aqui já vai estar presente, já tem vaga garantida no próximo Super Mundial de Clubes, que vai ser lá em 2029, tá? Então, é muito importante para as equipes brasileiras aí, sobretudo, construírem aí a nível de marca também a sua presença nessa nova competição aí, que é super seleta e que envolve aí necessidade, é claro, de você vencer a Libertadores. Então, além do tradicional Mundial Interclubes que a gente tem no final de todo o ano lá, onde os times vencedores da Libertadores participam, né? A gente também tem aí esse Mundial agora a cada 4 anos, que é oficialmente o novo Mundial de Clubes da FIFA, aí com uma estrutura, né, muito parecida com a Copa do Mundo, né, de seleções. Então, essa Libertadores ela passa a se tornar ainda mais importante, ainda mais interessante aí para os clubes que a disputam, né? Vencer essa Libertadores aí, além de muito dinheiro, também traz vaga para campeonatos importantes. Bom, falando dos grupos que a gente já tem estrutura aqui, um ponto importante da gente comentar é que é o seguinte: os times que estão na primeira linha aqui do grupo são os cabeças de chaves que saíram do pote 1. Então, esses times aqui, eles vão estrear fora de casa, certo? Os times do pote 2, que estão na segunda linha, também vão estrear fora de casa. Então, essas equipes elas terão 2 jogos fora de casa dos 3 primeiros da fase de grupos, né? Na volta, aí inverte, esses times vão jogar 2 partidas dentro de casa. E por que isso é importante, né? Sabendo que a Libertadores é uma competição onde o fator local é muito importante, né? É um fator preponderante para muitas equipes, né? Estrear jogando fora de casa pode ser um complicador. Aqui a gente tem fatores ainda como a distância das viagens, aí para algumas equipes vai ser bem complicado a parte da logística, a questão da altitude, que a gente sempre tem envolvido aí equipes na Libertadores que jogam em altitude, que se tornem um fator que às vezes desequilibra o jogo quando esse time joga dentro do seu estádio numa altitude muito elevada. Então a gente vai falar sobre isso. E eu vou trazer para vocês aqui também já algumas apostas que eu fiz para essa fase de grupos da Libertadores aqui, apostas a longo prazo para equipes vencerem o seu grupo ou se classificarem no seu grupo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora o site da Superbet, que é o site que a gente está utilizando para produzir esse conteúdo aqui. Site, se você não conhece o site da Superbet, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima no vídeo aí, mostrando o review que eu fiz da casa Superbet, tá?
estou trabalhando com essa plataforma agora que já há algum tempo. É uma plataforma bacana, muito intuitiva, muito bem desenhada. Aqui então é um dos sites de apostas aí que a gente tem aí como bons concorrentes aí no mercado brasileiro depois dessa legalização. Então é um site regulamentado, tá tudo certo, tá tudo em ordem aí com o governo. O site da Superbet, recomendo, se você não tem uma conta, assista o review ou crie sua conta clicando no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre, jogo para maiores de 18 anos, aposte sempre com responsabilidade, beleza? Bom, vamos falar um pouco aqui das odds para campeão da Libertadores. Eu não vou fazer nenhuma aposta nesse mercado ainda, mas a gente já tem aqui odds para vencedor da competição. Flamengo é o mais favorito com odd 5, Palmeiras é o segundo com odd 5,50, o River Plate é o terceiro na lista de mais favoritos aqui com odd 8, Botafogo odd 8,50, São Paulo odd 11, Internacional odd 12, Racing da Argentina odd 17, aqui é o top 8 times aqui que tem melhores odds aqui para odds mais baixas, né? No caso são mais favoritos aqui para vencer a competição, tá? Então a gente tem aqui majoritariamente aqui os brasileiros aparecendo e a lógica da competição, né? Um clube argentino não conquista, um clube não brasileiro, né? Não conquista a Libertadores aí desde o River Plate em 2018, né? Foi o último clube não brasileiro a vencer a Libertadores. A gente teve aí de lá para cá só brasileiros vencendo a Libertadores, né? Então aí existem aí a chance do River Plate ou do Racing, que são os dois principais argentinos aqui. O Estudiantes também tá na disputa, mas lá com odd 30, né? Então já tá um pouco fora aí do alcance para tentar o título dessa competição, mas a gente sabe, para ter uma ideia um pouco melhor aí de quais times podem chegar forte para a disputa do título, o ideal é a gente fazer essa aposta aqui depois que a fase de grupos já estiver resolvida. Então, as minhas apostas, por enquanto, são somente para a fase de grupos da competição e eu vou mostrar para elas agora, vou mostrar elas para vocês agora, aqui, começando com o primeiro grupo. Grupo A tem Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo da Venezuela. A minha aposta é para o Botafogo classificar em primeiro lugar nesse grupo aqui. Existe um ponto de interrogação aí no Botafogo, porque até aqui a gente não viu exatamente o que vai ser o Botafogo dessa temporada, né? O Textor, dono do Botafogo aí, já deu declarações dizendo que ele não iria considerar o início de temporada aqui para a organização do time do Botafogo. Se tivesse que esperar para contratar um treinador, organizar a equipe, ele iria fazer isso em detrimento aí de ter competições como uma Recopa Sul-Americana para disputar, como uma Supercopa do Brasil para disputar, como um Campeonato Carioca para disputar. Todas essas competições aí, o Botafogo não conseguiu fazer boas apresentações, mas está aqui como favorito para vencer o grupo, e eu acho uma odd muito justa aqui, 1,70 do Botafogo para vencer o grupo, onde o principal adversário aqui seria o Estudiantes da Argentina, né? Um time aí que tem uma certa consistência já, né? Mas o Botafogo para mim é mais time, e se tiver bem treinado, bem organizado, aqui tem tudo para conseguir fazer uma boa campanha nesse grupo aqui, que não é tão fácil, mas é um grupo acessível para o Botafogo ser o campeão, certo? Depois a gente vai para o grupo B. Aqui a gente tem River Plate, Independiente Del Valle, Barcelona do Equador, que passou pela pré-Libertadores, aqui eliminou o Corinthians, e o Universitário do Peru, tá? Então a gente tem aqui um grupo onde o River Plate é franco favorito também para passar em primeiro. Odd de 1,50, deixei também aqui essa entrada para o River Plate ser o campeão desse grupo aqui. Acredito que não vai enfrentar grandes dificuldades. O River Plate tem um fator local muito poderoso. O Independiente Del Valle pode ser o adversário um pouco mais difícil aqui, mas entre o Independiente Del Valle e o Barcelona do Equador não há tanta distância assim. O River Plate é superior a essas duas equipes, e o Universitário do Peru corre por fora aqui. Bem difícil que a gente tem aqui esse time tirando pontos aí, principalmente fora de casa, dessas outras equipes aqui. Pode ser que
contra o Barcelona ou contra o Independiente Universitário faça algum crime aqui, mas contra o River Plate é bem difícil, tá? Então aqui, para mim, o River Plate deve confirmar esse favoritismo aqui no grupo B. No grupo C temos aqui o Flamengo contra a LDU do Equador, Central Córdoba da Argentina e o Deportivo Táchira da Venezuela. Então aqui, Flamengo muito favorito, 1,20 pro Flamengo ser campeão do grupo. Não é odd que eu gosto de aproveitar. Eu acho que tá muito amassada aqui pro Flamengo. Vai enfrentar a LDU na altitude, isso é um complicador, não é uma altitude assim muito elevada, mas é um jogo onde o Flamengo pode conseguir sair de lá sem somar pontos, né? Então, um jogo por si só complicado fora de casa, né? A estreia do Flamengo vai ser contra o Táchira, né? Então, a tendência, mesmo fora de casa, nesse caso aqui, é de uma vitória do Botafogo, então pode encaminhar, vencendo fora de casa, encaminhar já na primeira parte aí da fase de grupos aí a sua classificação, né? Já nos jogos de ida. Então, temos aqui o Flamengo, inclusive, com potencial para ser a melhor campanha no geral na fase de grupos aqui dentro desse grupo, na minha opinião, tá? Então aqui não fiz nenhuma entrada. No grupo D, São Paulo, Tajeres da Argentina, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. Aqui para mim, o São Paulo tem uma odd muito boa para ser o campeão desse grupo aqui, odd de 1,75. O principal adversário vai ser o Tajeres da Argentina, clube o qual o São Paulo já teve alguns enfrentamentos aí no passado, recente, né, pela Libertadores. Na última edição, se não me engano, o Tajeres também estava no grupo do São Paulo. É um time bem treinado, mas é da segunda prateleira aí do futebol argentino, né? Tá longe de ser um adversário que vá tentar ameaçar essa primeira colocação no São Paulo. Vai depender bastante aí da questão de organização de calendário do Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo tem aí ainda algumas posições no seu time que acho que deveria agregar contratações aí para deixar o elenco mais fortalecido para disputar aí competições como a Copa do Brasil em paralelo e a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. São 3 competições aí que o São Paulo tem no calendário aí e que são competições difíceis, né? Então vai ter que eventualmente escolher, priorizar uma que outra competição aqui, né? Mas é uma odd boa para o São Paulo classificar em primeiro. Acho que tem boa superioridade frente aos adversários do grupo. No grupo E, a gente tem aqui o Racing da Argentina, campeão atual da Sul-Americana como cabeça de chave, Fortaleza, Colo-Colo do Chile e Atlético Bucaramanga. A gente tem o Racing aqui como favorito e eu acho justo esse favoritismo, porque o Racing manteve a base do time que foi campeão da Sul-Americana, manteve o treinador, jogadores experimentados aí em competições desse tipo, né? Então a gente tem aí um time muito cascudo, que tem um fator local muito forte. O Fortaleza tem uma dificuldade aqui de ser um time que não tem tanta tradição na competição, né? Então as aparições do Fortaleza na Libertadores são recentes, né? A gente não tem aqui um histórico do time tendo uma experiência em disputar esse tipo de competição. Vai enfrentar aqui adversários mais tradicionais, né? No caso do Racing e do Colo-Colo também. Colo-Colo foi campeão já da Libertadores, o único chileno a vencer a competição lá em 1991. Quem é mais novo aí não vai lembrar, mas aquele time do Colo-Colo tinha Zamorano e Salas, os dois principais jogadores da história da seleção chilena aí, depois do Eduardo Vargas, enfim, essa geração mais atual aqui. Então, é um time com muita tradição, um fator local muito forte, pode sim colocar problemas aí para o Fortaleza. Então eu coloquei aqui o Racing para passar em primeiro. O Fortaleza deve ter dificuldades nesse grupo, mas deve sim ser o segundo a se classificar, tá? Então vale a pena aqui olhar essa odd aqui do Fortaleza para classificar a 1,45, tá? Mas ela precisaria subir um pouco mais para a gente poder fazer essa entrada. A minha entrada aqui é Racing para ser o campeão do grupo. No grupo F temos aqui um grupo bem homogêneo, tá? Internacional de Porto Alegre, Bahia, Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional de Montevidéu. Alguns confrontos aqui, a gente já tem aqui uma certa tradição aqui nesses confrontos, né? O Atlético Nacional já enfrentou várias vezes o Nacional de Montevidéu, o Inter também enfrentou várias vezes o Nacional de Montevidéu, então são confrontos aqui onde a gente já tem
uma tradição aqui sul-americana. O Bahia é rival do Internacional aqui do Brasil, então são duas equipes que também se conhecem bastante, o que transforma esse grupo aqui talvez num dos grupos mais equilibrados aqui que a gente tenha nessa edição da Libertadores. Eu gosto bastante da odd de 1,95 para o Inter classificar em primeiro aqui. O retrospecto do Inter na fase de grupos da Libertadores é muito bom, o time sempre consegue fazer boas campanhas. Vai enfrentar equipes aqui que não tem um condicionante, por exemplo, de altitude ou de viagem muito longa, exceto o jogo contra o Atlético Nacional na Colômbia, é a viagem mais longa do grupo, mas também não é nenhum absurdo a logística, porque é de uma capital para outra, então não tem aí cidade do interior envolvida, né? Não tem altitude também, então um grupo aqui onde o Internacional deve priorizar a competição aqui, né? Então deve poder fazer uma campanha interessante aqui na fase de grupos também. Então Inter para ser campeão do grupo a 1,95 aqui. Grupo G, a gente tem o Palmeiras, Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal. Palmeiras e Cerro Porteño é um confronto que a gente vê direto na Libertadores também, né? É um dos confrontos que mais acontece na fase de grupos aqui. São duas equipes que sempre estão na fase de grupos e sempre estão disputando aqui. Algum confronto aqui já virou meio que uma tradição termos esse jogo aqui pela Libertadores, né? Palmeiras é amplo favorito aqui no grupo. Vale destacar o Bolívar, que joga numa altitude aí acima de 3.800 metros, né? Então é um fator que a gente deve levar em consideração aqui, mas é um time que, sem contar com o aspecto da altitude, é um time que não tem qualidade técnica aí para fazer frente aos outros times do grupo, tá? Acredito que o Palmeiras passa em primeiro sem muita dificuldade, vai concorrer com o Flamengo para ser a maior campanha da Libertadores, tá? A maior campanha na fase de grupos aí, se tudo correr dentro da lógica, o Palmeiras deve classificar com facilidade aqui. A odd, a exemplo do Flamengo, não compensa pegar o Palmeiras para classificar, tá? No grupo H, aqui para fechar, temos Peñarol, Vélez Sarsfield, Olímpia e San Antonio Bulu-Bulu, estreante na Libertadores aqui, o Bulu-Bulu, né? Esse aqui sim é uma viagem difícil, se não me engano é no interior do Peru ou da Bolívia, não sei de onde é que é esse time aqui, mas é um time que vai exigir uma logística muito complicada. Temos aqui o Peñarol, o Olímpia e o Vélez, os três já foram campeões da Libertadores num tempo muito distante. Recentemente o Peñarol chegou numa semifinal de Libertadores, foi a melhor campanha de um time uruguaio aí recentemente na Libertadores, né? E por isso a gente tem aqui o favoritismo do Peñarol para classificar nesse grupo aqui, mas é muito apertado, aqui é bem difícil porque a distância entre o Vélez e o Peñarol, sobretudo, aqui é muito pequena. O Vélez é o atual campeão argentino, então eles estão muito próximos aí a nível de qualidade técnica. É um grupo bem equilibrado, mas são equipes que não têm tanta qualidade, então é muito difícil cravar um campeão desse grupo aqui, por isso que eu não fiz essa entrada, beleza? Então, abrindo aqui para vocês, para a gente fechar, nós temos aqui para vencer o grupo, o São Paulo, vencedor do grupo D, o Botafogo, vencedor do grupo A 1,70, o Racing Clube, vencedor do grupo E, a odd 2, o Internacional vencendo o grupo F com odd 1,95 e o River Plate vencendo o grupo B com odd 1,50. Essas são as minhas entradas aqui para essa fase de grupos da Libertadores, beleza, pessoal? Se vocês quiserem fazer essa entrada, é só ir lá no site da Superbet, o link está aqui na descrição do vídeo. Deixe aí nos comentários o que você acha das análises, se você tem mais alguma coisa interessante a trazer desses jogos que a gente tem na fase de grupos da Libertadores aqui. Lembrando que vou fazer a análise pré-jogo dessas partidas aqui, sempre antes de cada rodada começar. A gente vai analisar as partidas uma a uma aqui, dando ênfase, é claro, para as equipes brasileiras na competição, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.